Olá, aventureiros do conhecimento! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Aqui desvendamos segredos do universo, da natureza e do espaço, explorando enigmas fascinantes, eventos históricos inexplicáveis e lendas urbanas misteriosas. Nosso objetivo é informar e entreter, trazendo conteúdo de qualidade de forma acessível. Convidamos vocês a se juntarem à nossa comunidade. Inscrevam-se, ativem as notificações e embarquem nessa empolgante jornada rumo ao desconhecido. Juntos, desvendaremos os segredos do mundo ao nosso redor. Obrigado por fazerem parte dessa comunidade de exploradores. Parece um bebê de verdade. Isso porque ela tem ossinhos pequenos por dentro. Fevereiro de 2022. Um explorador urbano percorre uma estrada de terra muito esquecida. Em algum lugar da China rural. Seu destino final era uma estrutura dilapidada envolta em mistério tanto para ele quanto para todos os outros na região, sendo que muitos a chamavam simplesmente de laboratório. Mas que tipo de laboratório era completamente desconhecido. Isso pouco intimidava o homem. Na verdade, a aura de mistério desse prédio tornava o local ainda mais tentador, pois seria o cenário perfeito para um vídeo em seu TikTok. A expectativa, talvez aquela que finalmente o levaria à fama, e enquanto ele caminhava por aquela velha estrada de terra. Ele acreditava que cada passo o aproximava cada vez mais de descobrir o propósito original daquele prédio. Mas o que ele encontraria naquele antigo laboratório não seriam respostas. Na verdade, ele seria deixado com muito mais perguntas, já que o vídeo que ele iria postar deixaria centenas de milhares de pessoas horrorizadas, perturbadas, e em muitos casos, marcadas para sempre, com o vídeo desencadeando o que pode ser considerado o evento mais sombrio. História já ocorrida no local e talvez um dos eventos mais perturbadores em toda a história da internet. Luta em 2023. De todos os casos que abordei no mundo das peculiaridades e mistérios da internet, este é provavelmente o mais único, pois o conteúdo deste mistério envolve vídeos que mal podem ser transmitidos de qualquer forma devido ao quão perturbadores eles são. E embora eu tenha certeza de que alguns de vocês ficarão desapontados por não verem os vídeos na íntegra, posso garantir que esses clipes são aqueles que vocês não desejam ver. E com isso em mente, vamos voltar para aquela velha estrada de terra. O local foi um dos muitos examinados por esse explorador que atende pelo nome de Beambag. Venchans no Douyin, a versão original chinesa do TikTok, e, por questões deste vídeo, seu nome verdadeiro não será divulgado, já que ele nunca o tornou público disponível, então vou me referir a ele como Excelência. O canal do ex apresenta uma infinidade de locais assustadores deixados à mercê do tempo e do isolamento, mas de todos os lugares que ele visitaria, ele pôde perceber imediatamente que este seria diferente. Ao entrar na estrutura, ele foi recebido por um cheiro avassalador que cobria todo o prédio. A máscara que ele usava ajudava a bloquear parte do cheiro, mas não o suficiente para tornar a experiência agradável. Notando isso, o ex imediatamente começou a suspeitar que algo estava errado enquanto percorria os corredores do laboratório, usando o cheiro como um indicador, seguindo para descobrir sua origem. Isso levou além do primeiro andar e até o porão da estrutura, que consistia em salas e túneis de concreto antigos, quase como um abrigo nuclear. E, ao passar por uma sala em particular, às 1 hora, ele sabia que havia encontrado a origem do cheiro, pois o odor que saía da abertura era quase insuportável. Mas, tendo chegado tão longe, ele decidiu prosseguir e entrar na sala, ligando sua câmera apenas alguns minutos depois para revelar o que exatamente havia descoberto. Iowa. Isso mesmo. Tannehill. Canadá. Ao entrar na sala, X mostra uma grande estrutura parecida com uma piscina revestida com pedaços antigos de madeira, e ao entrar no quadro, ele antecipa a descoberta dizendo que o conteúdo dentro dessa piscina são apenas adereços de um antigo filme. Ele então aponta a câmera para dentro, revelando água verde espessa e flutuando nessa água, havia o que pareciam ser crianças, meros bebês, e dezenas deles em decomposição na água. X começa a engasgar e corre para fora da sala, desligando a câmera. Logo antes de ficar doente. O vídeo é chocante, e ao circular pelo site Dorian, teve reações mistas. Muitos levaram as palavras de X a sério,
acreditando em sua explicação de que as crianças eram simplesmente abandonadas, adereços deixados de algum filme que deve ter sido filmado lá, enquanto outros o chamaram de fraude completa, acreditando que a atitude de X e a edição do vídeo pareciam desonestas, antes de assumir que o explorador simplesmente havia montado tudo. Mas dentro desse grupo havia alguns poucos mais preocupados. Os corpos pareciam tão reais, e cada um deles parecia estar em diferentes estágios de decomposição, e aquele cheiro. Se eles fossem simplesmente feitos de plástico e borracha, por que aquele cheiro era tão insuportável ao ponto de X ter ficado fisicamente doente? Seguindo essa linha de pensamento, se de alguma forma isso fosse real, então surge a pergunta: o que todos esses corpos estavam fazendo em um laboratório abandonado? Dado que parecia ser o nível de decomposição deles, estava claro que eles não estavam lá há mais do que alguns meses, mas a estrutura havia sido abandonada por décadas, e isso é perceptível apenas olhando para a infraestrutura. Devido a este vídeo ter sido postado em 2022. Isso automaticamente descarta a ideia de que isso fazia parte da política do filho único da China, já que ela foi abolida em 2015. Além disso, essa política não se encaixaria de qualquer maneira, já que algumas das crianças vistas na água eram, bem, exatamente isso, crianças, nenhuma delas era um bebê, e algumas até tinham um tamanho comparável ao de crianças de 5 ou 6 anos, o que parece descartar imediatamente essa explicação. Aprofundando um pouco mais no vídeo, algumas pessoas começaram a notar o que acreditavam ser um detalhe perturbador, pois logo após afirmar que os corpos e a piscina eram apenas adereços, X continua dizendo que este vídeo seria censurado e que você só veria isso com ele. Isso deu origem à teoria de que a afirmação dos adereços de filme era apenas uma espécie de encobrimento para permitir que as imagens fossem mostradas na Douyin, para que ele pudesse expor os verdadeiros horrores que estavam acontecendo naquele antigo laboratório. Admito que alguns desses detalhes são um tanto bizarros, mas, apesar de tudo isso, a teoria de que esses corpos fossem de alguma forma reais era apenas especulação e uma especulação bastante improvável, já que a maioria acabou assumindo que as imagens eram falsas, seguindo com suas vidas e esquecendo-se completamente deste vídeo bizarro. E não foram apenas os espectadores que pareceram imediatamente esquecer esse vídeo, o próprio ex continuaria postando como de costume imediatamente após isso, sem mencionar sua descoberta naquele laboratório. E, assim como aquele laboratório, nos meses seguintes, o vídeo de X logo seria esquecido pelo tempo. Ou pelo menos esse era o caso até 26 de dezembro de 2022, quando X seguiria novamente por aquela velha estrada de terra e retornaria àquela estranha sala. Em minha negociação. Isso é tão difícil de saber. Você é como, oi. Hyundai Chique. Taxa. Sim. Desta vez, as coisas dentro daquele túnel eram diferentes. Ao entrar, ele veria garrafas e tubos estranhos no chão que não estavam lá antes, e ao se aproximar da piscina, agora ele podia ver roupas infantis espalhadas por todo o caminho, incluindo um boné que seria comumente usado por uma criança. A própria piscina também estava ligeiramente diferente, pois agora havia uma grande lona azul cobrindo a maior parte de sua superfície, ocultando seu conteúdo. No entanto, no extremo oposto havia uma abertura apenas grande o suficiente para revelar que esses adereços de filme mencionados anteriormente ainda estavam lá, mas desta vez a ideia deles serem adereços de filme era muito menos crível. Tinham-se passado 10 longos meses desde que eles havia olhado pela primeira vez para aquela piscina, e agora os corpos que ele antes afirmava serem de um cenário de filme estavam muito mais decompostos a ponto de não apenas os corpos serem visíveis, mas também os ossos dentro deles. Crânios, costelas, quadris estavam todos expostos, revelados pela deterioração da carne em uma cena que parecia assustadoramente realista. Tanto que X agora se referia a eles apenas como corpos mortos, pois esse nível de detalhe seria quase impossível de ser falsificado. Em seguida, ex pega o telefone e mostra a data e a hora, 26 de dezembro de 2020, às 11h26, antes de se virar para a saída e sair às pressas. Os acidentes, sim. Por que você é tímido? Palavra-chave. Qual é o seu nome? Nós não somos. Como você ajuda sua equipe? Certo. Mas eu pensei que tipo você conseguiu o todo. Uau!
Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. O segundo vídeo era muito diferente do primeiro, pois sua autenticidade é muito mais difícil de contestar. Obviamente, não vou mostrá-lo aqui, mas os corpos eram simplesmente muito realistas. Honestamente, não acredito que poderiam ter sido falsificados, mesmo em todos os grandes filmes que já vi, nenhum adereço de corpo morto chegou perto desse nível de realismo, o que torna ainda mais improvável que alguém pudesse ter falsificado isso apenas para um TikTok. E esse sentimento foi compartilhado quase universalmente em todo o site. Em vez de ser uma fonte de especulação como aquele primeiro vídeo, as pessoas agora estavam simplesmente horrorizadas, tendo provavelmente testemunhado a visão de uma dúzia de crianças mortas. E essa não foi a única diferença importante entre os dois clipes, a mais relevante vinha do próprio conteúdo do vídeo. Para começar, aquelas garrafas, roupas e a lona não estavam lá em sua primeira visita, o que significa que, seja lá para o que essa piscina estava sendo usada, ela ainda estava sendo visitada e trabalhada ativamente após a produção do primeiro vídeo. E o pior de tudo, o número de corpos mostrados na água era significativamente maior na segunda vez, o que indica que o que ele havia presenciado estava claramente acontecendo de forma contínua. Apesar desse detalhe perturbador, isso não impediu que isso retornasse apenas alguns dias depois, determinado a revelar todos os horrores daquele antigo laboratório. E em sua terceira visita, ele seguiria ainda mais fundo pelo túnel, encontrando tubos com fetos, crânios e até mesmo uma vértebra totalmente intacta empilhada em cima de centenas de outros ossos. Ele até descobriria várias sacolas grandes cheias até a borda com mais restos esqueléticos. E o que tornava tudo isso ainda mais confuso era que todos esses ossos pareciam pertencer a humanos completamente desenvolvidos. Isso significa que dentro deste prédio abandonado havia corpos que variavam desde recém-nascidos até crianças e adultos. De acordo com algumas pessoas no Reddit, eles faria mais um vídeo neste laboratório, desta vez explorando os níveis superiores do prédio, revelando mais ossos aparentemente pertencentes a crianças, bem como brinquedos e máscaras infantis. Na verdade, contratar uma mulher ainda? Não é mais alto do que eu, e você vendeu a descoberto o Havaí e você? Como você vai sujo? Ele é jovem. Aqui. Você empilhou a mão. Por que você não vai? Tire uma foto, sim, bom. Você é alguém debaixo da camisa. Você e a seta amarela Sanlu com Gurruia. Pessoalmente, não pude verificar totalmente se esse local era o mesmo ou não, mas parece suficientemente semelhante para mencionar aqui. Com isso dito, ficamos com 3 a 4 vídeos curtos e tantas perguntas, a mais abrangente de todas sendo o que diabos estava acontecendo neste laboratório. Essa pergunta gerou inúmeras teorias, uma das primeiras sendo que um assassino em série estaria usando esse local para descartar os corpos de suas vítimas. Isso até faria sentido, já que, até que visitasse o prédio, ele ficou praticamente intocado por décadas, tornando o lugar perfeito para cometer crimes horrendos longe dos olhos do público. Mas o principal problema com essa teoria é a escala de tudo isso. Havia simplesmente muitos corpos para que tudo fosse obra de uma única pessoa. Mesmo um grupo de assassinos em massa teria dificuldade em acumular tantas vítimas. E o fato de que a maioria desses corpos parecia pertencer a crianças e o fato de terem sido descartados de maneira tão bizarra fez com que muitos começassem a direcionar suas crenças para outras teorias. A mais popular delas era de que esse local estava sendo usado como algum tipo de comércio negro de órgãos. Essa ideia se tornou o ponto central após o segundo vídeo, já que muitos dos corpos mostrados tinham aberturas em suas cavidades torácicas, o que revelava que todos pareciam não ter órgãos internos, levando à crença de que as crianças foram mortas por seus órgãos, talvez em uma instalação médica em outro lugar, e seus corpos foram descartados neste local depois, presumindo que nunca seriam encontrados. E, na mente de muitos, isso não estava sendo feito por algum grupo aleatório, mas sim acreditava-se que estava sendo executado pelo próprio governo do país. A China não possui um programa eficaz de doação de órgãos. Isso ocorre porque, culturalmente, os chineses acreditam que o corpo deve permanecer intacto, mesmo após a morte. O comércio de órgãos na China é um verdadeiro labirinto.
Mas, para simplificar, a China tem uma das menores porcentagens de doadores de órgãos entre os principais países. No entanto, de alguma forma, é conhecida como um dos lugares mais fáceis para se conseguir um transplante de órgão, especialmente para pessoas ricas. As pessoas até viajam para lá de outros países para fazer procedimentos que salvam vidas, já que transplantes que poderiam levar anos nos Estados Unidos podem ser feitos na China em questão de semanas, desde que o dinheiro esteja disponível. O que levanta a questão de onde vêm esses órgãos? Bem, nos últimos anos, a China foi pega executando prisioneiros que não foram condenados à morte simplesmente para usar seus órgãos nesse comércio. Tudo por causa da quantidade impressionante de dinheiro que pode ser obtido por procedimento. E embora essa prática funcione para adultos, há uma coisa que essas prisões não têm, e crianças. Então, quando uma criança precisa de um novo órgão, digamos, de um alto funcionário ou de um membro rico da sociedade chinesa, para onde eles recorrem? Essa ideia levou à crença de que a China tem feito coisas obscuras para obter esses órgãos, como talvez sequestrar e matar crianças inocentes simplesmente para usar seus órgãos e salvar outras crianças ricas, a fim de obter um lucro enorme. Agora, devo dizer que essa teoria não está completamente confirmada, de forma alguma, mas é uma crença bastante comum, mesmo entre os próprios chineses. E por causa disso, os vídeos de X4 provocaram indignação nas redes sociais, com muitos culpando o governo por seu envolvimento. E assim que os dedos começaram a apontar, o caso tomou um rumo drástico. Na manhã de 15 de janeiro, o canal Beambag Adventure desapareceu do site Douyin sem explicação, o que honestamente não surpreende. Eis expôs seu rosto em todos esses vídeos e claramente não teve medo de expor esse laboratório. E, com tantas pessoas agora culpando o governo, era apenas uma questão de tempo antes que ele fosse silenciado. Na verdade, a Shelley mesmo previu que isso aconteceria já no primeiro vídeo. Como era de se esperar, quando a conta de X ficou inativa, muitos imediatamente começaram a temer o pior, acreditando que ele não apenas foi silenciado nas redes sociais, mas silenciado de uma vez por todas, provavelmente sendo jogado em uma prisão em algum lugar ou simplesmente morto. Por causa disso, Axé foi aclamado como um herói por arriscar sua vida para mostrar ao mundo o que realmente estava acontecendo lá, e a maioria acreditava que essa seria a última vez que ouviríamos falar de Equites. Mas como se constata, algo muito mais estranho aconteceria a partir daqui. Apenas alguns dias após sua remoção, a conta Beambag Adventure reapareceu, desta vez com os 4 vídeos desaparecidos. E ainda mais bizarro, ele simplesmente continuou a fazer upload de vídeos de lá, indo para diferentes locais e criando o mesmo conteúdo que fazia antes de tropeçar nesse laboratório. Apesar da enorme viralidade da história, ele nunca reconheceu suas descobertas anteriores, e se você olhar para sua página hoje, nunca saberia que apenas alguns meses antes, ele havia deixado a nação em polvorosa. Toda a situação é extremamente perturbadora, e quem sabe o que aconteceu com Axé durante esse tempo. Sua conta foi suspensa, mas o que quer que tenha sido, claramente o assustou o suficiente para nunca mais falar sobre esse prédio abandonado. Para muitos, esse comportamento confirmou sua suspeita de que o governo estava de alguma forma envolvido nas atividades que ocorriam dentro dessa estrutura, enquanto para outros, isso confirmou que tudo isso foi encenado como se fosse real. As chances de Axé estar vivo agora parecem ser bastante improváveis. Além disso, em todas as suas exposições sobre esse laboratório, ele nunca revelou sua localização, o que causa dúvidas na mente de alguns. Mas, se eu for honesto, simplesmente não acredito que aqueles corpos pudessem ter sido falsificados. No entanto, devido à natureza de casos como esse na China, uma resposta verdadeira nunca foi e provavelmente nunca será revelada por completo, deixando-nos apenas com especulações e um mistério muito mais sombrio do que qualquer outro em que já tenhamos mergulhado. Vou acompanhar este caso nos próximos meses para ver se algo muda ou é revelado, mas devido ao alto nível de censura, as informações sobre a história são extremamente difíceis de encontrar, o que torna provável que nem tudo o que foi dito aqui seja totalmente verdadeiro. Portanto, vou garantir que todos sejam atualizados caso algo aconteça, mas até lá, ficaremos com muitas perguntas e pouquíssimas respostas.